Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o livro espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um olhar voltado para o futuro da humanidade através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Aqui estamos para trazer a você a mensagem do Espiritismo explicando a vida, com a sua participação nas perguntas e nos seus comentários, mostrando que o Espiritismo existe para alavancar a transformação moral da humanidade, explicar os porquês da vida, levando a todos nós, seres humanos, para a era do espírito, a predominância do bem sobre o mal no estabelecimento do mundo de regeneração. Vamos então iniciar mais esta caminhada, porque estamos ante os novos tempos. Perguntando e aprendendo. Nesta primeira parte, nós cedemos a palavra a você, que está usando os nossos canais de comunicação, seja através do YouTube, acessando o canal Orientação Espírita, seja através do nosso número do Telegram ou do WhatsApp, e está enviando as suas dúvidas. E você, que ainda não fez isso, pode fazer. Envie a sua dúvida, a sua pergunta, sua indagação para o nosso programa, para que possamos elucidar através dos princípios que formam a doutrina espírita. Iniciamos hoje com a pergunta vinda lá de São Paulo, capital, formulada pela Rogéria, que é a seguinte: qual a recomendação da doutrina espírita com relação à apreensão da morte, pois muitas vezes somos tomados por angústia e medo diante dessa fatalidade? É fato que durante muito tempo, e ainda nos dias atuais, muitas pessoas temem a morte. Esse temor da morte, ele existe pelo desconhecimento sobre a realidade após a morte, sobre o que é a própria morte. Por isso, muitas pessoas a temem, se agarrando a esta existência física, mesmo quando percebem que estão no término, no termo dessa existência. Os espíritas
não temem a morte. Porque o Espiritismo, enquanto filosofia espiritualista e ciência de observação, nos demonstra que a morte não é o fim de tudo. E isso é muito importante de ser frisado. A morte não é o fim de tudo. Isso porque o Espiritismo considera que todos nós somos almas imortais. Portanto, não morremos. Nós temos a imortalidade. Como não morremos e somos almas, na verdade, o que vai para o túmulo, o que vai para o crematório, é apenas e tão somente o corpo orgânico, que é instrumento que a alma utiliza durante a sua encarnação, durante a sua existência física. Mas o que tem depois da morte? Como que essa alma vai continuar sobrevivendo? Bem, o Espiritismo, através de pesquisas no campo mediúnico, explorou essa continuidade da vida e passou a demonstrar o que existe então depois dessa porta da morte, que para o Espiritismo é apenas uma passagem de volta para a realidade espiritual da alma ou espírito que nós somos. Depois da morte, existe vida, vida plena, mas numa outra dimensão vibratória, onde então a alma ou o espírito não necessita mais do corpo orgânico, porque o corpo orgânico ele é material. E como ele é material, o que é da matéria não existe no mundo espiritual. Mas a alma mantém a sua individualidade, os seus pensamentos, seus sentimentos, suas conquistas intelectuais e espirituais. Nada se perde. E os vínculos de amor, e infelizmente também de ódio, se mantêm. No mundo espiritual, nós temos as chamadas colônias ou cidades espirituais. Nós temos mundos dentro deste universo que servem também de habitação aos espíritos, ou seja, as almas que estão desencarnadas, até que necessitem de uma nova encarnação na continuidade do seu progresso rumo à perfeição. Então, o Espiritismo mostra que nós não temos que temer a morte, apreender a morte. Temos que ter calma, resignação e continuar os nossos trabalhos, as nossas atividades, continuar a ter os nossos sonhos, os nossos ideais, independente do problema de saúde que possamos ter ou da idade mais avançada. Porque nós não sabemos a hora da nossa desencarnação. Nós não sabemos nem quando, nem como vamos retornar ao mundo espiritual de onde viemos. E se pressentirmos isso, que está chegando esse termo, o espírito então vai encarar a morte com serenidade, calma, equilíbrio. Vai fazer como fez, por exemplo, Leon Denis, que foi um grande estudioso do espiritismo, filósofo, que deixou muitas obras escritas, entre elas o livro Depois da Morte. Esse fica aqui essa recomendação bibliográfica. Leon Denis, adoentado, sentindo que já estava no final da sua existência física, ele acelerou, mesmo assim, a produção do seu último livro. Acamado, com poucas forças, ele trabalhou com a sua secretária. Então ele, já acamado, ele ditava a obra para ela. E depois fez com que ela
ditasse para ele tudo que ela havia anotado, para que ele então fizesse a revisão. Tudo isso nos últimos meses de vida. Quando ele então se satisfez com a obra e a secretária informou que não havia mais nada, ela tinha lido tudo que ele havia ditado e ele havia revisado, e ele então se satisfez, sorriu e disse então a ela, já com a voz entrecortada, com problemas respiratórios: bem, agora que a obra está acabada, eu posso me despedir. Naquele mesmo dia, à noite, Leon Denis se despediu da vida física, retornando ao mundo espiritual. Portanto, ele trabalhou até o último momento. Não deixou de fazer realizações, de idealizar, de trabalhar, como foi o caso, então, o seu último livro, sua última obra literária. E é isso que nós temos que fazer. Não temos que temer a morte. Quando ela chegar, é apenas o momento de fazer o retorno ao mundo espiritual. Mas que estejamos então preparados e que possamos fazer esse retorno com a consciência tranquila de que trabalhamos para nos melhorar e contribuir para o melhoramento da humanidade. Então precisamos ter o pensamento espiritualista sobre a morte, porque isso é que vai nos acalmar e não vai deixar que fiquemos pensando demasiadamente nela e nos paralisarmos aqui na vida terrena. Sigamos sempre em frente, confiando nos justos desígnios de Deus sobre nós. E não pensarmos muito na morte. Simplesmente vivamos, porque depois dela a vida também continua. Muito bem, nós recebemos da cidade do Rio de Janeiro a participação da Dilene e ela nos enviou a seguinte pergunta: o que representam os ensinos de Jesus para a humanidade, considerando que nem todos os seres humanos são cristãos? Bem, Dilene, de fato, aproximadamente 2/3 da humanidade não é cristã. Os nossos irmãos budistas, islâmicos, hinduístas, confucionistas, entre outros, não são cristãos, não seguem o evangelho que nos foi legado pelos discípulos de Jesus. Inclusive, desconsideram Jesus dentro da sua doutrina. Então, tem razão a sua pergunta. Qual é o valor da mensagem de Jesus? Acontece que Jesus, como Espírito Superior, veio nos trazer a lei divina do amor. Veio nos trazer ensinos morais de caráter universal. Portanto, na verdade, o Evangelho é para a toda a humanidade, mas ele não pode ser imposto às consciências. Lembrando que aqueles que criaram essas outras doutrinas religiosas, todos vieram como missionários, e missionários do próprio Cristo, porque Jesus é o governador do nosso planeta, é um espírito superior. Alguns conseguiram realizar bem a sua missão, outros mesclaram tanto quanto os ensinos divinos com também questões humanas, mas todos eles estavam imbuídos da missão de trazer a religiosidade, a espiritualidade para nós, seres humanos. Cada um trabalhou no seu tempo histórico, na sua realidade social e dentro da cultura de um determinado povo. E nós temos sempre que lembrar disso. Os espíritos nos ensinam que
haverá no futuro da humanidade um encontro de todas as doutrinas religiosas com a verdade imortal da vida, com a lei do progresso, que é uma lei divina, e com a reencarnação, que é uma realidade. Isso não quer dizer que todos no mundo irão então se tornar cristãos. Não é isso. O judaísmo continuará existindo, assim como o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o confucionismo e doutrinas também esotéricas. Todos continuarão existindo, assim como o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, mas todas essas doutrinas irão convergir para a verdade universal, divina, da lei de amor, da imortalidade da alma, da vida que continua após a morte, da reencarnação. É isso que vai acontecer. E claro que muitas dessas doutrinas adaptarão então a sua teologia, os seus princípios, o seu discurso e também a sua prática a essa verdade divina universal. Não imaginemos que o cristianismo vai dominar o mundo todo, ou que todos terão que ser espíritas, por exemplo. Não é isso que os espíritos superiores nos têm dito através de dezenas de médiuns espalhados por esse Brasil e pelo mundo em todas as épocas, desde o surgimento do espiritismo. Haverá esse encontro maior com a religiosidade, com a verdadeira fé calcada na verdade divina. O Evangelho continuará sendo um norteador, porque, na verdade, o que importa no Evangelho de Jesus são os ensinos morais. E os ensinos morais, eles são universais. Eles, na verdade, pertencem a todas as doutrinas religiosas. É o campo comum de encontro de todas as religiões. Então não nos preocupemos em fazer missões pelo mundo oriental, por exemplo, para querer converter budistas, islamistas, etc., ao cristianismo. A questão não é essa. A questão aqui é de identificação dentro dos pontos comuns, que são os ensinos morais. E os ensinos morais nos levam à prática do bem, da caridade e do amor ao próximo. É isso que importa. E foi o que Jesus veio trazer para todos nós. Então não nos preocupemos. A mensagem de Jesus é para todos. Ela é universal. E o nosso encontro será justamente na compreensão e na vivência dos ensinos morais que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Continuando o nosso programa, nós recebemos agora a participação do João Cruz. Ele é da cidade de São Paulo, capital, e pergunta: o que é o perispírito? Qual é a sua importância? Perispírito, ou corpo espiritual, já anunciado, por exemplo, por Paulo de Tarso, este grande apóstolo do Evangelho, que se referiu mais de uma vez à existência do corpo espiritual, que o Espiritismo, a partir então do seu surgimento em 1857, passou a chamar de perispírito. Corpo espiritual ou perispírito é exatamente o que dá para entender, é o corpo que reveste o espírito. E como é o corpo que reveste o espírito, é também o modelador biológico, é o organizador do corpo humano quando do processo reencarnatório do espírito.
Vamos compreender isso ainda melhor. Quando estamos vivendo no mundo espiritual, a nossa identidade, a nossa individualidade, ela se faz através do corpo espiritual, do perispírito. Ou seja, estamos desencarnados no mundo espiritual, não temos o corpo orgânico, este corpo material, mas sempre temos o corpo espiritual, o perispírito. Quando vamos iniciar o processo da reencarnação, o perispírito é o nosso modelo organizador biológico, como nos fala Joana de Ângeles através do médium Divaldo Pereira Franco. Ou seja, o perispírito é o molde do corpo orgânico. Claro que agora você vai perguntar, e estando então encarnado, onde ficou o perispírito? Onde ele está? O perispírito está molecularmente, intimamente ligado ao corpo orgânico. Porque ele é o molde do corpo orgânico, ele forma o corpo orgânico. Então ele está em simbiose. Não é possível ver o perispírito, nem através da mediunidade, da vidência, que é a mediunidade que consegue ver a realidade espiritual, nem através de qualquer instrumento. Quando surgiu a fotografia Kirlian, que na sequência começou a ser chamada de Kirliangrafia, pensou-se que estávamos fotografando o perispírito, mas na sequência das pesquisas foi descoberto que não. O que a fotografia Kirlian consegue detectar são as nossas emanações fluídicas, magnéticas, não o perispírito. Quando vem então a morte, a desencarnação, paulatinamente o perispírito vai se desprendendo do corpo material. E então, quando nos vemos de volta ao mundo espiritual, nós já nos vemos na forma humana por causa do perispírito, o nosso corpo espiritual. E essa forma será exatamente como era aqui o nosso corpo orgânico. Porque a morte não é um passe de mágica. Nós não vamos de uma hora para a outra tomar a fisionomia que tivemos em outra encarnação. Mas vamos lembrar aqui que o perispírito, por ser fluídico, ele é um corpo moldável, plasticizante, e ele se molda através do pensamento e da força de vontade do espírito. Por isso ele pode ser um modelo organizador biológico do nosso corpo orgânico. Isso é, em síntese, o perispírito, ou corpo espiritual do espírito que todos nós possuímos. Ele está, então, intimamente, molecularmente ligado ao corpo orgânico e depois se desprende do corpo orgânico, mantendo-se vivo, atuante do mundo espiritual, porque somos nós que hoje utilizamos o corpo orgânico e que na sequência vamos utilizar então o perispírito, o nosso corpo espiritual. Há uma obra muito importante na literatura espírita que recomendo aqui, quem quiser conhecer as propriedades do perispírito, as suas funções, etc., que é o livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Recomendo a leitura dessa obra, que é uma obra que coletou uma vasta pesquisa na literatura espírita, justamente sobre esse tema, o perispírito. Pois bem, continuando aqui nosso programa, nós agora vamos passar a palavra a Rosana, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ela pergunta: muitos espíritos obsessores dizem que a lei divina não funciona,
motivo pelo qual estão exercendo a justiça contra seus algozes, agora vítimas. Como podemos observar o funcionamento da lei divina no cotidiano da vida? Bem, minha amiga, responder essa sua pergunta nos faz ter que nos voltar para o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que tem como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Como observar o funcionamento da lei divina? Nada melhor do que recordarmos aqui o ensino de Jesus. A cada um é dado segundo as suas obras. Todos nós sabemos que quando abusamos da alimentação, o nosso corpo físico reage e passamos mal. Todos nós sabemos que quando somos muito egoístas, orgulhosos, prepotentes, vaidosos, nós temos problemas de convivência com os outros. E arrumamos até mesmo inimigos. Todos nós sabemos que quando cometemos um mal ao próximo, esse mal se volta contra nós. Vamos ter que responder perante a lei humana e também perante a lei divina. Agora, a diferença é que a lei divina é sempre justa, porque ela é perfeita. Porque Deus, o seu autor, é perfeito. Agora, o funcionamento da lei divina não é idêntico ao da lei humana, é muito diferente. Os espíritos obsessores, que são espíritos inferiores, que em existência passada não souberam amar e perdoar, eles não conseguem de fato entender os mecanismos de funcionamento da lei divina. Mas Deus, na sua sabedoria e misericórdia, sempre dá uma segunda chance àquele que erra. Sempre. Por isso a bênção da reencarnação. Porque se ela não existisse, nós teríamos gravíssimos problemas para enfrentar. Mas Deus nos olha através do amor, reconhece que erramos, mas nos diz, olha, você vai receber uma nova oportunidade, ou seja, uma nova encarnação, para que você possa, então, reparar o seu passado e construir o bem e, portanto, a sua felicidade futura. Mas, para essa próxima encarnação, você não poderá escapar das consequências do que você fez. Por exemplo, não será possível lhe dar um corpo perfeito, porque você vai carregar, através da sua mente e do seu perispírito, sequelas e que vão afetar o novo corpo orgânico. Mas eu vou enviar junto a você pais amorosos que vão trabalhar pelo seu bem, para que você possa colocar para fora o seu potencial, as suas forças que eu já lhe dei desde o ato da criação. Você vai passar por algumas expiações, terá umas provas pela frente. E é assim que você vai poder se regenerar e reparar o passado. Mas como nós somos muito imediatistas em relação às coisas que nos acontecem, nós queremos ver a justiça divina funcionando de imediato. Mas não a verdadeira justiça divina, mas aquela que nós consideramos que seria a justiça divina, mas na verdade é um desejo de vingança. Quando dizemos, por exemplo, num dia de raios, trovoadas e chuva intensa, não desejo mal a ninguém, mas bem que um raio podia cair na casa do fulano ou da fulana. Mas é claro que nós acabamos de desejar o mal a alguém.
E acabamos de transferir para Deus a realização desse mal. Mas Deus é soberanamente justo e bom. Como desejar que Deus lance um raio sobre a casa ou a cabeça de alguém? Isso ainda é muito humano dentro das nossas imperfeições morais. Ou quando dizemos, novamente, que em absoluto não queremos o mal a ninguém, mas cá para nós, o que o fulano ou o que a fulana realizou, isso não pode ter perdão. Mas é claro que pode ter perdão. Deus nos perdoa incansavelmente, incessantemente, sempre nos dando novas oportunidades. Então nós temos que aprender também a perdoar. Também nós temos o caso que é mais particularmente acontecido com os espíritas, sabedores da realidade da vida depois da morte no mundo espiritual, quando dizemos mais ou menos assim: bom, entrego a Deus, mas olha, ele vai sofrer depois da morte. Se vai, por tudo o que fez. E aí nós já estamos desejando mal, ou seja, desejando que quando a pessoa desencarne, vá logo para uma zona espiritual trevosa, que sofra um processo obsessivo. Como uma companheira uma vez nos disse, em relação a um determinado personagem das obras do espírito André Luiz, que era um espírito que engendrava um grande processo obsessivo, e ela então disse assim, exclamou: com toda sinceridade, esse daí devia ficar 10.000 anos só em sofrimento no mundo espiritual. Essa é a chamada lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Não é a lei divina. A lei divina não funciona dessa maneira. Mas Deus espera de nós o remorso, o arrependimento e o desejo de reparação, que vai acontecer através de uma expiação ou de provas, as quais teremos que enfrentar na próxima encarnação. Basta observarmos a nós mesmos aqui na Terra para percebermos o funcionamento da lei divina. Como explicar os casos de demência infantil, de nascimentos com deformidades, deficiências agudas, mentais ou orgânicas? É a lei divina funcionando. É esse espírito tendo que assumir as consequências daquilo que fez em vidas passadas. Porque biologicamente, organicamente, geneticamente, muitas vezes a ciência não tem como explicar aquele caso. Mas quando colocamos a imortalidade da alma e a reencarnação, aí nós compreendemos que é o funcionamento da lei divina. Nada mais do que isso. Portanto, saibamos amar, compreender, perdoar e seguir em frente, deixando que a lei divina funcione no seu devido tempo para cada um. Nós não estamos aqui na Terra para fazer justiça pelas próprias mãos. Estamos aqui na Terra para aprender a amar o próximo. Esse tem que ser o nosso trabalho, porque cada um dará conta de si mesmo perante Deus através da sua lei. Muito bem, temos ainda a pergunta da Deise. A Deise é da cidade do Rio de Janeiro. E ela está aqui perguntando: como solucionar os desafios da convivência familiar à luz dos ensinos espíritas? Não resta dúvida que a família, como esse grande núcleo
de indivíduos formando a sociedade é muito importante. Mas que, ao mesmo tempo, nós nem sempre conseguimos viver em paz no ambiente familiar. Nem sempre conseguimos nos dar tão bem com os nossos entes queridos. Muitas vezes, na verdade, o lar é uma verdadeira praça de guerra, de egos. E nós precisamos entender que, pela lei da reencarnação, nós estamos com as pessoas certas, no lugar certo. Porque ninguém cai de paraquedas aqui no mundo terreno. E Deus não erra. Não adianta dizer que houve algum erro, não é possível, eu não devia estar aqui, nesta família, devia sim. Nós temos vínculos que vêm de existências passadas, vínculos afetivos e vínculos de desafetos também. Nos reunirmos em família é para que possamos justamente nos entender, superar questões que vêm se arrastando do passado, para que através da lei de amor possamos então finalmente nos darmos as mãos para seguirmos em frente. Há uma trilogia literária muito importante nessa questão de entendermos os vínculos reencarnatórios que nos unem, que vale a pena a leitura e o estudo. Essa trilogia vem através da mediunidade da nossa querida médium Ivone do Amaral Pereira e é assinada pelo espírito Charles. São 3 romances. Nas Voragens do Pecado, Drama da Bretanha e Cavaleiro de Numiers. Esses 3 livros são lançados pela Federação Espírita Brasileira. Ivone Pereira conta nesses 3 romances, nessa trilogia, na verdade, 3 das suas encarnações. Ela é personagem central nessas 3 obras que são relatadas, assinadas pelo espírito Charles, que era o guia espiritual da Ivone Pereira. Ele então relata essas 3 encarnações e como que os mesmos espíritos se entrelaçam de uma encarnação para outra através do planejamento reencarnatório, que é um planejamento sempre coordenado por espíritos superiores. O próprio Charles, autor espiritual dessas 3 obras, também está presente nessas 3 vidas da nossa Ivone Pereira. Então, entendamos que por maiores dificuldades tenhamos entre nós, no meio familiar, é preciso lembrar que estamos aqui para nos amarmos, nos perdoarmos e vencer os problemas que ainda estamos carregando que vêm do passado. Agora, o Espiritismo também nos mostra que na família, com os demais entes, nós precisamos olhar para nós mesmos. Porque é muito fácil apontar os erros, as falhas, as imperfeições dos outros e dizer que a nossa vida é um verdadeiro inferno por culpa dos outros. Por acaso, nós somos espíritos superiores? Porventura, nós somos espíritos que já vencemos os nossos defeitos, as nossas imperfeições morais? Não. Essa é a resposta. Quantas vezes, em sã consciência, se fizermos uma tomada de consciência, não teremos que reconhecer que o ambiente doméstico está ruim também por nossa culpa. Porque não sabemos abrir mão da nossa individualidade, do que queremos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Então,
antes de culpar os outros, olhemos para nós, para ver até que ponto não somos também culpados desses acontecimentos no ambiente doméstico e que conturbam, perturbam a vida familiar. Então, faça você a sua parte, o seu esforço de conviver da melhor maneira possível. Cale para não colocar mais lenha na fogueira. Promova o evangelho no lar. Procure pautar a sua existência nos ensinos morais do Mestre Jesus. Saiba compreender os outros do jeito que eles são, sem fazer exigências descabidas. Controle as suas emoções. Tudo isso para que venhamos a bem aproveitar esta oportunidade reencarnatória que Deus nos deu e possamos então finalmente nos amarmos e sermos então daqui para frente felizes como uma verdadeira família espiritual. Pois bem, essas eram as perguntas que tínhamos para a edição de hoje do nosso programa, convidando então a você para participar. Envie seu comentário, envie sua pergunta. Os canais de comunicação do programa Ante os Novos Tempos estão aí agora na sua tela. Nós temos então o canal através do YouTube ou então o Telegram e o WhatsApp para que você possa enviar a sua pergunta e possamos interagir numa próxima edição do nosso programa. Poesia Espírita. Nosso momento de poesia vai fazer um mergulho hoje no livro Parnaso de Além-Túmulo, que já trouxemos em outras ocasiões e ainda, com certeza, traremos em mais outras edições do nosso programa, porque foi o primeiro livro psicografado pelo nosso querido médium Chico Xavier e primeira obra dele que foi publicada e foi então editada e lançada a público pela Federação Espírita Brasileira. Parnaso de Além-Túmulo é uma obra mediúnica composta exclusivamente de poesias, porque Chico Xavier recebeu poetas já desencarnados, tanto brasileiros quanto portugueses. E então nos trouxe maravilhosas poesias mediúnicas. Então, do livro Parnaso de Além-Túmulo, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, hoje vamos destacar o poeta Alberto de Oliveira. Alberto de Oliveira nasceu em Palmital de Saquarema, ou seja, hoje a nossa Saquarema, na região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, vivendo de 1859 a 1937. Ele veio a desencarnar na cidade de Niterói, dedicou-se ao magistério e também à farmácia, porque ele tinha formação como oficial de farmácia, e Alberto de Oliveira foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e foi considerado, quando em vida, o príncipe dos poetas ali da sua geração. E Alberto de Oliveira retornou através da mediunidade de Chico Xavier e nos deu 3 sonetos publicados no livro Parnaso de Além-Túmulo. Vamos então conhecer esses sonetos, iniciando por um que ele intitulou Jesus. Quanta vez neste mundo, em rumo escuro e incerto, o homem vive a tatear na treva em que se cria. Em torno, tudo é vão, sobre a estrada sombria, no pavor de esperar a angústia que vem perto. Entre as vascas da morte,
o peito exangue e aberto. Desgraçado viajor, rebelado ao seu guia, desespera, soluça, anseia e balbucia a suprema oração da dor do seu deserto. Nessa grande amargura, a alma pobre, entre escombros, sente o mestre do amor que lhe mostra nos ombros a grandeza da cruz que ilumina e socorre. Do mundo é a escuridão que sepulta a quimera, e no escuro vulcão só Jesus persevera, como a luz imortal do amor que nunca morre. Eis então o soneto Jesus, de Alberto de Oliveira. Psicografou também o nosso Chico Xavier o soneto Ajuda e Passa. Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora. O palácio e a choupana, o ninho e a sepultura, tudo o que vibra espera a luz que resplendora na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende mundo afora, onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa. Esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem, que é lume peregrino. Não troques mal por mal. Foge a sombra e a vingança. Não te aflija a miséria. Arrima-te à esperança. Seja a bênção do amor a luz do teu destino. Eis então mais este soneto de Alberto de Oliveira através do nosso querido Chico Xavier. E encerrando o nosso momento poético, Alberto de Oliveira vai agora nos trazer o soneto do último dia. O homem, no último dia, abatido em seu horto, sente o extremo pavor que a morte lhe revela. Seu coração é um mar que se apruma e encapela no pungente estertor do peito quase morto. Tudo o que era vaidade, agora é desconforto. Toda a nau da ilusão se destroça e esfacela. Sob as ondas fatais da indômita procela, do pobre coração que é náufrago sem porto. Somente o que venceu nesse mundo mesquinho, conservando Jesus por verdade e caminho, rompe a treva do abismo enganoso e perverso. Onde vais, homem vão? Cala em ti todo alarde, foge dessa tormenta antes que seja tarde. Só Jesus tem nas mãos o farol do universo. Eis então no nosso momento poético o poeta Alberto de Oliveira, retornando do além através das mãos abençoadas de Chico Xavier, com seus sonetos publicados no livro Parnaso de Além Túmulo. E com esses sonetos, nós então preparamos o terreno para a nossa reflexão espírita, a nossa meditação, através de mais um vídeo de Para Viver Melhor. Confia em Deus, Ele nunca lhe abandona. Se permite que momentos difíceis visitem sua existência,
é para lhe proporcionar úteis aprendizados. Se deixa que a alegria passe rápido como o vento, é para que possa lhe dar ânimo e coragem para construir a felicidade eterna. Deus é justo, mas sua justiça não é implacável, pois ele também é misericordioso. Deus é amor e faz tudo vibrar no amor. Precisamos sentir Deus de toda a nossa alma, agradecendo-lhe diariamente pela vida e fazendo todo o bem ao nosso alcance ao próximo e também à natureza, pois então seremos agradáveis ao Senhor da vida. Entendendo com o Espiritismo. O tema de hoje do nosso comentário espírita é muito importante porque muitas pessoas duvidam que ele possa realmente ser realizado aqui na Terra, na nossa humanidade. O tema de hoje é sobre o homem de bem. Ou seja, será possível, diante da atual humanidade, que o bem, de fato, predomine? É possível que as pessoas que estão se voltando para o bem, um dia consigam ser mais fortes do que as pessoas que estão no ateísmo, materialismo, na ignorância, que estão no egoísmo, no orgulho, que estão no mal? Bem, o Espiritismo estuda isso. Estuda com bastante propriedade e profundidade. A primeira informação é que sim, o bem tem todas as condições de prevalecer sobre o mal. E apesar do egoísmo, do orgulho e da hipocrisia que ainda caracteriza muitos de nós, é possível sim viver no bem, neste mundo, nesta atualidade. Mas o que é o homem de bem? Quais são as suas características? Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, estudou esse tema já em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, quando no último capítulo ele vai falar sobre a perfeição e vai falar sobre a lei de justiça, amor e caridade. Mas nós vamos destacar hoje aqui um outro texto de Allan Kardec que se encontra no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, que tem por título Sede Perfeitos, no item 3, Allan Kardec nos traz o texto O Homem de Bem. E ele, então, nos faz ver quais são as características do verdadeiro homem de bem. Vamos destacar aqui o primeiro parágrafo desse texto. Prestemos, então, atenção às palavras de Allan Kardec. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Esse é o primeiro parágrafo do texto O Homem de Bem, que está
no capítulo 17, item 3, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então compreender o homem de bem, as pessoas de bem, através então dessas colocações de Kardec. Ele começa logo falando em o verdadeiro homem de bem, o que nos leva a entender a existência do falso homem de bem. É aquela pessoa que o nosso Mestre Jesus classificou de hipócrita, o lobo em pele de ovelha. Ele finge ser do bem, da paz, do amor ao próximo, mas na intimidade ele não é. Então, cuidado, nós temos que nos analisar. Seremos, de fato, verdadeiramente homens e mulheres de bem? Nos diz então Kardec que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Kardec não diz na sua maior integralidade, mas na sua maior pureza. Porque Kardec já sabia que todos nós aqui na Terra somos espíritos imperfeitos. Nós estamos em progresso. Então, seria demais exigir que conseguíssemos cumprir a justiça, o amor e a caridade plenamente. Mas o que se pede é que façamos o cumprimento dessa lei na maior pureza possível, aquela que consigamos com toda a nossa força de vontade. Aí então Kardec vai nos dar uma regra para que possamos fazer isso e possamos nos ver em que grau estamos no cumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade. É o seguinte, o verdadeiro homem de bem se interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará. Vamos fazer aqui uma pausa. Então, isto aqui é um exercício. Interrogar a própria consciência, se fazendo perguntas, que então são as seguintes apontadas por Kardec no seu texto. Ele vai se perguntar, primeiro, se violou essa lei. Será que eu, hoje, violei, de algum modo, em alguma circunstância, a lei de justiça, de amor e de caridade? Ou seja, será que hoje, porventura, eu faltei com a justiça, ou seja, eu não fui justo com alguém? Será que eu deixei de amar plenamente alguém? Será que eu perdi alguma oportunidade de ter feito a caridade, ter feito o bem, ter auxiliado a alguém? Então essa é a primeira pergunta que precisamos nos dirigir. Segunda pergunta, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Então, essa é a segunda pergunta. Porque agora nós vamos além. Será que eu fiz o mal a alguém? Será que eu pisei no pé de alguém? Atropelei alguém? Fui egoísta com alguém? Será que se não fiz o mal a alguém, mas será que deixei de fazer o bem que poderia ter feito? Então, é o verdadeiro homem de bem interrogando a sua consciência. Outra pergunta. Será que desprezei voluntariamente alguma ocasião de ser útil? Ou seja, eu vi que podia ter sido útil, eu vi que podia ter auxiliado, eu estava em condições de abrir mão dos meus próprios interesses e não abri? Podia ter ajudado e não ajudei?
porque isso é consciente, é voluntário. Foi decisão própria através do uso do livre-arbítrio. Mas tem mais uma pergunta. Será que ninguém tem qualquer queixa de mim? Aí então, é saber fazer aquele exercício de nos colocar no lugar do outro, a empatia. E percebemos que alguma pessoa pode não ter falado nada, mas que pode ter sim toda a razão em se queixar de nós, pela atitude que tivemos, pela fala que tivemos naquele momento. Esse é o exercício, que na verdade é de autoconhecimento, para vermos até que ponto, em que grau nós estamos na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. E finalmente, Allan Kardec nos lembra: será que fiz aos outros tudo aquilo que desejo que eles me façam? Aqui é colocar em prática a regra de ouro da educação moral. Fazer aos outros somente o que gostaríamos que eles nos fizessem. Será que hoje eu consegui colocar isso em prática? E o que eu preciso fazer para melhorar essa vivência? Se fizermos esse exercício perseverantemente, sempre nos melhorando, nós seremos então pessoas do bem. E pessoas do bem haverão então de predominar no mundo, que sairá do grau de expiações e provas para o grau de regeneração, onde seremos mais felizes. Acreditemos nisso, trabalhemos conosco mesmo, porque se queremos paz, felicidade e justiça social na humanidade, tudo isso depende de nos transformarmos em homens e mulheres de bem. Esse é o caminho. Pois bem, chegamos ao final desta edição de Ante os Novos Tempos, agradecendo a sua participação, a sua audiência e fazendo o convite para que você esteja conosco no próximo programa, quarta-feira, 19h, pelo canal no YouTube do Orientação Espírita. Aprendendo sempre com o Espiritismo, realizando a nossa transformação moral para implantar aqui na Terra a era do Espírito, com a imortalidade da alma, a reencarnação e a lei de evolução, e chegando assim no mundo de regeneração. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos Demário. Até nosso próximo encontro. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor.